cada dia um cenário novo para os vídeos, porque a minha casa está em reforma. Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar sobre todos os livros que eu li em agosto. Um fiasco, falei que não ia ser igual ao mês retrasado, né, a julho, se eu não estou enganada. Foi tão ruim quanto. Então, a vida é assim mesmo, né, gente? Decepção atrás de decepção. Brincadeira, gente, brincadeira. Ignorem essa bagunça aqui atrás. Eu tive que mudar a câmera, o cenário, porque aqui em casa numa mesa tá com o cupim, aí tá com a perna levantada, tá bem complicada a situação aqui. Por isso que o cenário tá diferente. Acho que aqui atrás tem um monte de coisa, mas não presta atenção nisso. Presta atenção no que eu tô falando, nos livrinhos que eu vou mostrar aqui, ok? Deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostam de conteúdos literários. Então vamos lá, gente. Esse mês eu li apenas 5 livros, tá? E são livros pequenos, só um que foi um calhamacinho. Não sei se estou feliz ou triste. Eu tô muito feliz porque eu li meu primeiro calhamaço esse ano. Mas, assim, porque eu acho que é uma média bem pequena em relação ao que eu poderia ter lido. Eu passei muitos dias sem ler. Então, enfim. O primeiro livro que eu li, e o único livro físico que eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês, é O Império do Vampiro, que senhorita Amazon amassou a entrega. Então, ó, o meu livro está com um defeito. Impressionante como eles estão embrulhando igual a cara deles. Enfim, tá cheio de marcações. É que eu coloquei post-it transparente porque eu não tinha vermelho, que eu achei que combinaria mais. Então eu coloquei esses transparentes, tá? Cheio de marcações e eu amei esse livro. Gente, esse livro é uma fantasia. Sobre vampiro, eu sou apaixonada por esse gênero, por essas histórias, principalmente quando os vampiros eles são os vilões, não os mocinhos. Já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. E, enfim, é uma trilogia. Infelizmente o terceiro não foi publicado, o terceiro vai sair nos Estados Unidos final desse ano agora. Então, se essa editora trouxer aqui pro Brasil, provavelmente só final do ano que vem. Mas eu tô muito na esperança, porque eu já comecei a ler o segundo. E eles são todos, assim, enormes. Só que, além dele ser muito bonito, a diagramação é muito confortável, ela não é socada. E tem imagens também dentro do livro. Cara, é muito bem feito. Tem umas... Tcharam! Gente, sério, esse livro é simplesmente sensacional. Mas eu vou falar mais dele pra vocês. Deixa eu soltar esse trambolho aqui. Basicamente, esse livro vai contar a história de como que os vampiros dominaram o mundo, como que o mundo tá sendo dos vampiros. O vampiro tem uma rainha lá liderando tudo e tal. Eu não sei toda a história, porque é uma série que eu não terminei de ler. Mas esse primeiro aqui, ele chega com um santo de prata. O que são santos de prata? São homens que passam a vida para combater vampiros, seres malignos, criaturas da noite e tal. O sol parou de brilhar no mundo. Então, tipo assim, o dia que a gente conhece hoje, ele não existe mais. Ele é tipo que a noite, ela é bem escura e o dia, ele é um pouco mais claro do que a noite. Mas não é esse dia ensolarado, esse dia claro que a gente tem. Então, e o que acontece? O sol, ele mata vampiros. Como o dia não tá fazendo mais isso, os vampiros estão meio que 24 horas podendo sair por aí. Lógico que ainda é pior para eles de dia, mas não é mais fatal, como seria normalmente. E aí o livro começa com esse santo de prata sendo capturado e sendo levado até um vampiro que está escrevendo a história para a rainha, para a imperatriz. E esse vampiro fala, você vai me narrar a sua história como se você estivesse contando pra alguém que não conhece ela, não vive no nosso mundo. Gente, eu achei muito bom, muito interessante essa forma de escrita, porque me lembrou muito a entrevista com o vampiro, da Anne Rice. Eu achei fantástico, eu gosto desse tipo de escrita, porque intercala entre o presente, que seria o futuro na história, e os acontecimentos. Porque, tipo assim, tem um narrador que tá contando e tem alguém ouvindo pela primeira vez, então tem os comentários da pessoa que tá ouvindo pela primeira vez. Um comentário pessoal aqui da Safira. Esse vampiro que escuta a história do Santo de Prata, que é o nosso protagonista, é o Gabriel, ele simplesmente surta e tem os melhores comentários dos acontecimentos. Ele me resume tudo.
assim, quando tem um plot, acontece alguma coisa e o Gabriel quer mudar a ordem dos acontecimentos e ele, não, você não vai mudar não. E eu, tipo assim, é isso aí, você não vai mudar não, porque agora eu tô nervosa. Só que assim, isso é um ponto. A história, ela não segue uma ordem cronológica. O Gabriel vai contando quando ele era pequeno, e depois quando ele é adulto, e depois volta na adolescência dele. Ele vai dando spoilers de coisas durante a história, de coisas que só no futuro serão explicadas pra gente, mas, tipo assim, ele vai soltando. E, gente, isso não é o suficiente pra acabar com a experiência. Eu posso afirmar pra vocês, porque eu sou uma pessoa que detesta spoiler. Se eu sei que fulano vai morrer, se eu sei que fulano vai perder um emprego, se eu sei que fulano, sabe? Se eu sei essas coisas, pra mim diminui a emoção na leitura. Só que essa escrita, ela é tão envolvente que vai chegando um momento de tensão, que você sabe que vai acontecer algo ruim e tal, não fica menos emocionante, não fica mais fácil lidar com aquilo, sabe? E é muito triste que você pega nos personagens que não era pra você pegar. Enfim, esse não é o ponto. A história basicamente é assim, Gabriel narrando como que ele foi conhecido, ele é o último santo de prata, aparentemente, como que ele foi conhecido por ser esse santo de prata que todo mundo fala, e como que a história dele acabou ele sendo capturado e como que os vampiros continuaram vencendo. Entre aspas, tá, gente? Porque eu tô no primeiro livro, começando a ler o segundo agora. Então é essa a história. Ele tá contando a história pra esse vampiro faz comentários e vira que segue. É muito legal, porque essa fantasia, ela mistura pontos que eu gosto, como vampiro, como lendas, tradições, tem bruxas, tem pagãos, tem crentes, e tem todo esse misticismo de cada um crer em algo e crer de forma cega, sabe? Então, assim, tem muito isso. Assim como tem... Eu gosto bastante dessa história toda coberta de magia, de tradição, de mitos, sabe? Eu gosto muito disso. Tem muita ação, tem bastante conflito entre personagens, tem personagens que vão criando laços ao longo da história. Eu acho isso muito legal, porque não é uma história onde destacam pra você personagens que se amam e se odeiam, não. Tudo é um processo, e esse processo na história, ele não é lento demais para ser arrastado, mas também não é num passe de mágica. Então, conforme Gabriel vai contando a história para você, você vai tendo empatia ou ranço do personagem justamente com ele. Entende? Então é muito legal, é um livro que eu recomendo demais para quem gosta desse tipo de leitura. Ou para quem quer ler sobre isso a primeira vez, é uma leitura muito fácil. Não deixem que as 900 e poucas páginas assustem vocês, porque é uma leitura muito rápida. Apesar do tamanho do livro, é uma leitura que você faz de forma muito tranquila e muito rápida. Eu gosto muito que o autor ele coloca um teor de química entre os personagens, mas não vira aquele livro socado de hot, de luxúria e de sexo o tempo todo. Por exemplo, eu li o livro todo e não teve uma cena sexual, entende? Tem cenas onde a gente supõe que tiveram relações, óbvio, e cenas com clima, com aquela química dos personagens, então com toques e coisas assim, mas não passa disso. E eu fico muito grata, gente, porque não é todo leitor que gosta de ficar lendo sobre sexo em todo livro que pega, tá? Muito obrigado, autor. Então, assim, 8 minutos de vídeo já foram só pra eu falar desse livro aqui, porque eu tô apaixonada nesse livro aqui, eu tô apaixonada nessa série, e eu tô muito triste que o terceiro livro só deve sair ano que vem pra mais, assim. Não tem previsão de lançamento desse livro, porque esse livro nos Estados Unidos vai sair esse ano. Então, assim, eu tô torcendo pra sair ano que vem. Assim, um tempo dá pra... Editora aí, qual editora que é? Cara, Plataforma 21. Dá pra um ano vocês traduzirem o livro, tá? Pelo amor de Deus. Depois, pra sair totalmente desse ramo de fantasia que eu me mergulhei, e também porque eu queria ler uma coisa diferente, eu comecei a ler não ficção. Então todos os livros que eu vou falar a partir de agora são não ficção. Começando com A Coragem de Não Agradar. Gente, saiu um vídeo no canal que eu falo sobre os melhores livros de não ficção que eu li, livros muito bons que eu indico, e esse de verdade é um dos meus
favoritos do vídeo, é o meu livro favorito. E desse mês, ele chega a ser o meu livro favorito lido também. Junto com aquele ali do Império do Vampiro, porque tá os dois aqui. Um de fantasia e um de realidade. Gente, A Coragem de Não Agradar foi um livro que eu peguei não esperando absolutamente nada. Pela capa, pela história, pelo que era o enredo, assim, eu falei assim, gente, vai ser um livro besterol, vai ser aqueles livros de autoajuda que eu leio. E bem qualquer coisa, só alguns livros de autoajuda que eu leio que eu realmente gosto, mas eu não deixo de ler, porque eu realmente acho, gente, que tem livros que podem ser muito bons vindo do gênero, eu não tenho esse preconceito de achar que todos os livros desse gênero são uma bosta. E esse livro mesmo é um livro muito bom. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra vocês verem dele todo, então eu vou evitar falar muito dele. A única coisa que eu vou trazer aqui é que é um livro extremamente bom. Vai falar um pouquinho sobre uma teoria que vai contra a teoria de Freud. E o jeito que ele foi escrito é um jeito de um debate, uma conversa de um jovem com um velho. E o mais velho, ele acredita nessa teoria. Ele vai defender muito que o ser humano ele consegue sair do quebrar ciclos, superar traumas. É uma teoria que basicamente você não é dominado pelo seu passado, você não é moldado pelas coisas que aconteceram no seu passado. Você pode sim ser influenciado, mas é você que decide o seu futuro, sabe? É um livro muito interessante e justamente por ele ser uma conversa, não fica maçante, não fica chato. As perguntas que o jovem tem são perguntas que a gente faz, então é um livro muito bem escrito e eu achei assim fantástico o ponto de vista do mais velho e achei fantástico a forma como esse livro foi escrita para trazer essa ideia para nós, sabe? Muito fácil, muito legal, super recomendo essa leitura, apesar de ser um livro de autoajuda, que eu sei que vocês estão me ouvindo e falando assim, sério, autoajuda? Leiam, só leiam e depois comentem aqui o que vocês acham. Depois, eu li 2 livros que eu já ouvi em uma época, o BookTube ficar doido com esse cara, com esses livros bem fininhos, super rápidos de ler. Eu li mesmo esses 2 livros no mesmo dia, que um é Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o outro é Futuro Ancestral. Gente, vamos lá. Esses livros, eles são baseados em palestras dele. Então, eu confesso a vocês que eu gostei muito mais de Ideias para Adiar o Fim do Mundo do que Futuro Ancestral, apesar de eu ter gostado também. Esse autor, gente, ele é um ativista, ele luta bastante pra gente defender a cultura e preservar a história de cada país ou de cada nação ou de cada tribo, sabe? De cada povo. Ele luta muito sobre isso, ele luta muito principalmente por causas ambientais, fala que a gente está acabando com a natureza e a gente realmente está. Então ele tem esse discurso muito ligado à natureza, a como a gente tem que cuidar da terra, como a gente tem que cuidar do mundo. E eu acho isso muito interessante, muito fantástico. Ele traz, eu não sei qual dos 2 livros, eu acho que é Futuro Ancestral. Ele traz um exemplo mesmo de uma mulher muito rica que tinha uma árvore plantada dentro da casa, ela fez um santuário, a árvore era linda, mas ela não sabia nem de onde que era aquela árvore, qual era o nome da árvore, tipo assim, era um santuário lindíssimo para uma árvore, mas ela não sabia o que era aquela árvore, o que simbolizava, qual que era a história. Então, é isso que ele fala, que a gente não conhece mais as coisas, a gente não conhece mais a terra, ou como que os nossos ancestrais tinham uma religião, uma fé, um sentimento em relação às coisas ao nosso redor que a gente não conhece. Então ele fala muito isso, que a gente tem que muito aprender com os nossos antepassados, a gente tem que resgatar isso que nos tornavam que tornava cada cultura única e nos tornavam tão humanos. Eu achei muito bonita a forma como que ele fala, eu achei as ideias dele muito interessantes, muito corretas em relação a muitos pontos sobre ele fala que a gente está matando os nossos rios, por exemplo, e é um fato, tem muitos rios que acabaram ou estão extremamente poluídos por causa de descaso nosso mesmo. Então ele traz muito isso nos 2 livros, principalmente no primeiro, Ideias para Acabar com o Fim do Mundo. E ele fala muito sobre o capitalismo, né? Ele é muito contra. E esse é o meu grande problema com o autor. Não um problema
dele. Mas que é tipo assim, gente, tá, o capitalismo é o mal do mundo. Qual que é a sua solução? Porque, na prática, outras formas de governo não funcionaram. Então, é aquilo, o capitalismo é ruim, mas é um mal necessário, porque tem mal pior do que esse mal. Entende? Pelo menos é a minha forma de pensar. Então, ele bate muito na tecla contra o capitalismo, que é o capitalismo que prejudica tantas essas coisas, a ganância do capitalismo. E eu fico assim, tá, e a gente resolve isso como? Entende? A gente larga tudo que a gente recebeu do capitalismo e volta a fazer como que a gente era antigo? Claro que não, mas a gente tem que dar uma equilibrada, a gente realmente tem que ver formas sustentáveis de viver, de mudar muitas coisas, senão a gente realmente vai morrer, gente, porque a natureza, ela se restaura, ela se renova. A cortina passando, vocês estão vendo? É o vento. Mas a natureza, ela se cura, ela se renova. A gente não. Então, eu sou muito a favor dessa ideia dele, de que a gente tem que melhorar e a gente tem que fazer alguma coisa para nossa espécie, porque a gente vai morrer, não é o mundo. E por último, e sinceramente foi o piorzinho para mim dessa lista, eu li O Homem é Aquilo que Ele Pensa. E eu não fiquei muito emocionada com essa leitura não, tá, gente? Não venham me falar, Safira, é porque é autoajuda, que não. Tem muito livro bom de autoajuda, inclusive eu já recomendei um monte aqui nesse canal. Mas assim, eu achei muito fraco o embasamento dele, eu achei muito fraco as respostas dele de por que ele acredita que o homem é aquilo que ele pensa. Assim, gente, eu super acredito que o homem a gente é muito moldado com os nossos pensamentos. Se a gente não tomar cuidado, o nosso pensamento faz a gente cair ou faz o nosso pensamento crescer. Eu acredito nisso, mas porque eu sou uma pessoa cristã. E na Bíblia, várias vezes, a gente tem Deus falando pra gente tomar cuidado, pra gente pensar nas coisas que vêm do alto. Então, assim, ponto. Eu, Safira, creio nisso, baseado na minha fé e no meu Deus. Agora, você criar um livro dizendo que o homem é aquilo que ele pensa e não trazer o porquê que você acredita nisso, simplesmente, porque entendeu? Eu achei fraco. Eu achei que, tipo assim, tá, como é que você quer convencer o seu público de que o homem é aquilo que ele pensa? Eu separo muito essas coisas, tá, gente? Tipo assim, eu acredito nisso, mas não é todo mundo que vai ler o seu livro que é cristão, por exemplo. Então, eu achei um livro muito fraco de argumento. Eu achei um livro que não trouxe tantos exemplos de por que o homem é aquilo que ele pensa. É um livro que ele pauta muito a ideia de que você é exatamente aquilo que você quer ser, baseado no que você, na sua ideia, no seu pensamento. E ok, da onde você tirou isso? Entende? Esse é o meu ponto. Da onde você tirou isso? Você tirou isso da Bíblia? Mostra na Bíblia onde que você viu isso. Você tirou isso do seu pensamento? Aí fica complicado, né? Esse foi o meu ponto. Ele lança muito que porque é mesmo, mas eu não achei nada que sustentasse no livro os argumentos dele. Então eu achei uma leitura fraca. Basicamente, acabou sendo uma leitura mais arrastada porque ele só repetia as mesmas coisas e ele trazia pra gente os argumentos necessários pra gente comprar a ideia dele, mesmo que eu não acredite. Entende? Achei ruim, achei assim, um livro ruim, não recomendo a leitura e também posso ter lido errado, talvez eu releia no futuro, mas eu não gostei. Essas foram as minhas leituras esse mês, eu espero muito que vocês tenham assistido até aqui. Se você já leu algum desses livros, deixe nos comentários a sua opinião e se inscreve no canal. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.